Como a gente já anunciou, né, antes do nosso breakzinho, estamos recebendo aqui nos estúdios a nossa bancada da Voz do Povo hoje também, comandante adjunto do Corpo de Bombeiros, assumindo a função por aqui, Tenente Bombeiro Tiago. Seja bem-vindo, bom dia, uma satisfação recebê-lo aqui na Sorriso FM. Bom dia a todos. A satisfação é nossa, cada vez mais feliz pela transferência no município. Assumi a nova função não tem muito tempo, mais ou menos uma semana, e acredito que o trabalho será bem realizado aqui. Tá vindo de onde? Eu vim agora, literalmente, no município de Poconé. Fiquei 2 anos e meio, a gente inaugurou o quartel no município, devido até aos grandes incêndios que ocorreram em 2020. Graças a Deus, os índices foram reduzidos a quase 99%. E surgiu a nova missão de auxiliar o capitão De Alves, que é um excelente comandante. Maravilha, Sorriso certamente lhe recebe de braços abertos. Eu fico muito feliz mesmo. Estamos num momento, inclusive, de muito cuidado, né, de atenção por parte da Corporação Corpo de Bombeiros, dado o início do período de seca. E nós estamos aqui quase, né, no norte do estado de Mato Grosso. Às vezes uma incidência grande, e esse é o momento para ficar alerta. Então a gente pergunta, como é que o Corpo de Bombeiros de Sorriso se prepara para enfrentar esse período? Exatamente. O município, por si só, ele já tem uma grande demanda de ocorrências. É uma realidade totalmente distinta, até mesmo para a experiência que eu tive na capital. Hoje a gente atende uma média de 15 a 20 ocorrências por dia. No período proibitivo, isso chega a dobrar. Então, todo o cuidado, toda a cautela na prevenção é necessário. O que a gente realiza para a preparação à resposta desses combates a incêndio? A gente faz acordos com a Prefeitura Municipal, que nos apoia muito, Câmara dos Vereadores e demais órgãos, e a gente contrata brigadistas municipais para atuar junto com os nossos militares, além de que a Prefeitura ela nos repassa uma jornada delegada, aumentando o nosso efetivo. Então, hoje, se a gente trabalha com apenas uma equipe para combate a incêndios aqui no município, durante o período proibitivo, a partir do dia 1º de julho até o dia 30 de outubro, que é o decreto estadual, a gente trabalha com 3 equipes, apenas para queimadas urbanas aqui dentro do município de Sorriso. Entorno, cidade e entorno. Fala, Milena. E há treinamentos também, né, da parte dos bombeiros com relação ao pessoal das fazendas, né, para saber o protocolo certo quando acontecem os incêndios. Com certeza. Eu sempre digo que o nosso principal fator, o principal ponto de risco ao incêndio florestal não é tanto os incêndios urbanos, porque, querendo ou não, a nossa resposta sempre será rápida Tá mais perto, né? e sempre um lote pequeno, limitado. Sim. Agora, já os incêndios florestais envolvendo fazendas, palhadas de milhos, aí a conversa muda totalmente. Em vista disso, nossa campanha de prevenção ela é extremamente intensa, o ano inteiro. Então, o ano inteiro realizamos vários tipos de prevenções, de formação de brigadas, orientações, protocolos, procedimentos, e também para os incêndios florestais fora do município, o governo do estado de Mato Grosso, ele muito mais do que dobra, ele aumenta em 60 as guarnições de resposta, os instrumentos de resposta para todo o estado, e atingindo principalmente aqueles municípios que não contam com uma base fixa nossa do Corpo de Bombeiros. Que não é o caso de Sorriso. Inclusive, a Raíssa me traz aqui da recepção a informação de que está pegando fogo na mata atrás do residencial JK, nesse momento. Aqui nós estamos utilizando um dos bombeiros. O senhor estaria lá ou não? Então, tem a equipe para isso? Isso, tem uma equipe já pronta para isso, o nosso plantão, e acredito que se for um grande... Vai avisar, no aí caso. Sim, eles me acionam e eu já vou deixar os senhores um pouco mais cedo. Tranquilo. Em relação a esse caso aqui especificamente, aproveitando o gancho, o que se diz para a população? É atrás de um residencial. Como é que a população deve ficar aqui, doutor? Olha, a gente auxilia muito o município, só que para isso precisa também da colaboração de todos. Graças a Deus Da eu população. senti essa recepção, essa colaboração por parte da grande maioria. E, infelizmente, uma minoria ela causa uma grande tragédia. E justamente para essa minoria, a gente orienta. Por favor, faça a limpeza dos terrenos baldios antes do período da seca. Não faça queimada de lixos durante esse período, porque o incêndio ele é desleal. Ele cresce numa proporção muito maior do que a gente conseguiria
apagá-lo quando num período muito seco. Então, fogo não é algo que se brinque, não é algo que a gente consegue delimitar o quão prejudicial ele pode ser para toda a sociedade. Então, pode prejudicar a pessoa que tem problema de saúde. Ninguém gosta de respirar esse tipo de fumaça, fora os danos patrimoniais que pode ocasionar caso esse incêndio saia de controle. Tenente, era uma prática comum antigamente na roça utilizar o fogo para limpar, né, o campo, enfim. Hoje em dia já até por práticas de própria produtividade não se usa mais. O pessoal usa a palhada para adubar a terra, que é o correto, né? Exatamente. Não, então, na realidade, aqui do norte de Mato Grosso, com plantações já consolidadas, eu sempre digo, nenhum fazendeiro quer um incêndio na sua terra. Nenhum. Ninguém quer colocar incêndio na própria casa. Até porque o incêndio ele prejudica o solo, ele perde todo o tratamento que ele teve durante anos naquele solo, tira todos os nutrientes, então ele jamais vai desejar isso. E eles tomam as suas devidas providências, tem os caminhões-pipas ali dentro, fazem a colheita com suporte de água e também os aceros internos mesmo, separando as fazendas. O que... Só um pouquinho. O lote sujo, né? Talvez aqui na cidade seja um problema para a gente falar também daqui a pouquinho a respeito, né, Tenente? Sim, exatamente. E essa prática ela foi abolida até porque para a atual região nossa ela não é eficaz, economicamente falando. E já a prática de lixo dentro de áreas, zonas rurais, a orientação é, caso tenha que ser feito, dentro de um buraco e evite fazer. Tente ao máximo não ser feito, porque pode sair do controle e eu já vi sair do controle e a situação não fica bonita. Na cidade, o senhor falou das 15 saídas no dia. Isso é número de Sorriso ou é de lá onde o senhor veio? De Sorriso. 15 vezes por dia hoje vocês têm que sair para combater incêndio, é isso? Não incêndio, ocorrências gerais. Já no atendimento pré-hospitalar, total, ambulância. Entre todo o trabalho. Isso. Quando chega o período florestal, essas ocorrências mais do que dobram. Mas é o mesmo, digamos assim, são os mesmos bombeiros, né? São os que mesmos vão atender bombeiros. o acidente ou a queimada, exatamente. Só que aí, no período proibitivo, graças a Deus, com o apoio da Prefeitura Municipal, o nosso efetivo aumenta. Por causa dessas brigadas, né? Exatamente. Mas o principal ainda continua sendo o cuidado de todo mundo, né? Com certeza. O que provoca incêndio? Eu prefiro, eu sempre falo para todos os comandantes de outras unidades, eu prefiro ter um índice baixo de atendimento de ocorrência do que simplesmente atender 400 no mês. Então, a nossa ideia é de que não saiam, o melhor cenário possível é de que nossos bombeiros não saiam para ter quem extinguir o incêndio. De que aquela ocorrência não exista. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa finalidade. E caso surja, a nossa finalidade é apagar o mais rápido possível, sem demandas reprimidas, sem a pessoa discar 193 e falar, olha, a gente está sem equipe disponível. Na sua experiência, qual é a maior incidência de causa de incêndios? É humanas, não tem para onde correr. O ser humano, ele causa... Somos a maior, nós. Quem já tentou fazer uma fogueira sabe que ela não começa de uma maneira fácil. Quem já tentou acender uma churrasqueira, dá trabalho. Só que, dentre as causas humanas, nem todas são intencionais. Às vezes acidente. Ele coloca incêndio numa palhada, no lixo, que em vez de colocar dentro do saco e levar no destino correto, ele prefere queimar e esse incêndio se espalha. Às vezes não cuida, faz no horário inapropriado, meio-dia, 1h da tarde, com alta incidência de calor, e isso atrapalha muito. Propaga rápido. 11h15. Vou pedir licença ao tenente aqui. A gente precisa encerrar com as TVs. Cidade Verde e SBT vão seguir, respectivamente, com suas programações. E nós vamos seguir por aqui com a Voz do Povo. Tchau, tchau, pessoal. Excelente quarta e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Com o tenente Tiago aqui nós estamos conversando, ele que assume aí o subcomando, né? O comando adjunto do Corpo de Bombeiros de Sorriso. Então a sua expectativa para Sorriso é positiva. Graças a Deus, um excelente município, excelente população, uma estrutura muito boa. Viver aqui não vai ser nenhuma dificuldade, é apenas um lazer mesmo. Que bom que o senhor sinta-se de fato bem-vindo em relação ainda às queimadas que a gente falava.
é um momento de cuidar. A gente teve chuvas recentes, até inesperadas, nesse comecinho de junho aqui, no final de maio, que geralmente não chove mais, né? Uma felicidade. E Ajudou eu também um pouco, assustei bastante. Quando eu vi a chuva em junho, eu falei, nossa, chovendo ainda? Trem bom demais da conta, né? Rapaz. Diria o mineiro. Que bom, né? Não é que ainda, ano passado não choveu mesmo. Ano passado parou em abril e foi assim até... Então a gente vai passar ainda por um período bem de bastante sufoco de poeira, etc. Principalmente no perímetro urbano, que não se coloque fogo em folhas, em lixos, em nada disso, porque isso é proibido o ano inteiro, né, comandante? Exatamente. A lei 9.605 proíbe, dentro do perímetro urbano, qualquer tipo de queimada. E é a nossa orientação, a nossa briga para a população de que isso não aconteça, que a população limpe seus terrenos baldios, não coloque fogos em lixos, não use o caminho que aparentemente é o mais fácil, só que também o mais prejudicial perante os vizinhos. Graças a Deus, a maioria da sociedade ela entende e compreende isso. Ela condena esse tipo de atitude. Só que a minoria ela tem um grande poder de causar uma tragédia. Infelizmente, e aí sobra para muito mais gente, né? Exatamente. Esse é o lado Pessoas difícil. que realmente têm a consciência acabam sofrendo a consequência da mesma forma. E no campo, onde relativamente é permitido, vai ter o período proibitivo também a partir de julho, então. Exatamente. Só para explicar, a pessoa que tem um terreno rural, ele tem a opção de fazer junto a um processo, junto às nossas Secretarias de Estado de Meio Ambiente, um projeto, um processo para uma queima controlada. Uma queima de um lote que ele poderia desmatar e poderia realizar. Essa queima tem a autorização tem a duração de 1 ano, ou seja, o ruralista ele tem 1 ano para realizar, só que ele não pode realizar durante o período proibitivo, que é justamente de 1º de julho a 30 de outubro. Por que ele não pode realizar? Porque o clima não contribui e algo de pior pode acontecer. O incêndio facilmente, eu já vi incêndios pulando estradas de 30, 40, 50 metros lá no Pantanal, que foi da região que eu vim, e perde o controle. Então, durante esse período, 1º de julho a 30 de outubro, mesmo as queimas autorizadas pela SEMA na zona rural, não pode acontecer. E na zona urbana é proibido o ano inteiro. Você citou o Pantanal agora, houve tempos difíceis ali recentemente, né? Você estava por lá nesses piores momentos do Pantanal mato-grossense? Estava, e foi também uma das causas que me fizeram comandante do quartel que foi inaugurado lá. Então, foi um trabalho bem árduo, bem difícil, junto a toda a sociedade ali da região que apoiou muito o trabalho do Corpo de Bombeiros. E graças a Deus, a gente reduziu no primeiro ano 92% do índice de incêndio em Poconé e no segundo reduziu 84% já dos 92%. Ao todo, 99% de redução. E o clima não ajudou muito. O Pantanal ele estava numa situação bem triste, por assim dizer. Todos os corichos secos, rios que nunca tinham secado, secaram. E é difícil ir contra a natureza. Quanto mais se queimam as árvores, pior isto fica, né? E ciclos também, né? O Pantanal ele sempre teve, ao longo dos anos, grandes ciclos de seca e grandes ciclos de enchentes. Graças a Deus, recebendo fotos lá da região. Tá enchendo. Hoje, não, já encheu, ficou lindo. O Pantanal Mato-Grossense hoje está lindo. Que bom, que bom. A gente fica feliz. Na época eu morava em Tangará da Serra e lá foram feitas várias campanhas de inclusive doações de frutas para os animais, porque não tinha nem alimento, né, para os bichinhos da mata normal lá no tinha. Pantanal. Foi uma situação triste demais, desesperadora, né? Principalmente pelos incêndios. Os incêndios foi algo desesperador, mas graças a Deus deu tudo certo. O combate foi feito da melhor forma possível e nos outros anos a resposta veio da maneira mais eficiente que a gente poderia oferecer. Tiago, foi um prazer recebê-lo aqui. Tenente Tiago, né, o subcomandante, o comandante adjunto do Corpo de Bombeiros. A Sorriso FM se coloca à disposição, como tem estado, né, de toda a corporação. E que esse período aí que vem pela frente seja tranquilo para todos, mas sempre bem-vindo a esses microfones. Trabalharemos para que seja tranquilo, não daremos um passo atrás e com certeza pode contar com o Corpo de Bombeiros que sempre que ligar 193 iremos atrás. Muito obrigada.